todos. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar hoje aqui com esses grandes jornalistas, amigos do Moacir, muito próximos ao Moacir. Quando nós programamos essa exposição, incluímos várias mesas redondas, eu achei que com certeza uma mesa jornalística teria que fazer parte, porque essa era uma atividade muito importante para o Moacir. O Moacir, apesar de não ser exatamente jornalista, ele era mais um cronista que escrevia na Zero Hora, mas essa era uma atividade muito importante para ele. O Moacir gostava muitíssimo de escrever na Zero Hora, era uma coisa muito prazerosa, não só escrever as crônicas da Zero Hora, ele inclusive ficava com pena quando ele terminava cada uma das crônicas, já ficava pensando na próxima crônica, aquela coluna que ele tinha aos domingos na Zero Hora, e no Caderno de Vida, aos sábados, mas ele gostava também de frequentar a redação, vocês sabem disso. Ele podia perfeitamente enviar as matérias de casa, mas ele gostava de redação, gostava do ambiente da redação e gostava de ter contato com vocês, de ter contato com jornalistas. Outra coisa que ele gostava muitíssimo era do desafio de escrever um artigo, por exemplo, inesperadamente. Precisavam de um artigo para ontem. Era um desafio. Ele perguntava duas coisas: qual o tamanho, quantas linhas e que tempo tem. O pessoal dizia: olha, é um pouco difícil, uma resenha de um livro, tu lês tal livro? Li, tinha lido. Nós fizemos uma resenha dentro de umas 3 horas. Tudo bem, deixa comigo. O pessoal ficava abismado, mas o que talvez vocês não saibam é que ele não tinha escrito em 3 horas, ele tinha escrito em 1 hora. Mas ele guardava em casa, porque ele achava que o pessoal ia achar que ele tinha sido muito frívolo, que ele tinha escrito uma coisa muito superficial. Então ele escrevia e segurava. E depois de umas 2 horas para ele mandava. Mas ele era muito rápido, ele escrevia muito rapidamente. Vocês sabem, mas era hora, vocês tinham experiência com ele. Ele escrevia aquilo que saía do cérebro direto para o computador. E isso era um desafio. Uma vez nós estávamos em Atlântida, não sei se foi o Rodrigo, acho que foi o Nilson que fez o pedido, não me lembro. Alguém da Zero Hora precisava de uma matéria assim, urgentíssima. E o laptop dele não estava funcionando, ele não tinha conexão com a internet. Ele foi numa lan house. E aí ele disse para o cara: olha, eu estou precisando, ele disse: eu estou fechando, daqui a 15 minutos eu vou fechar. Ele disse: não, que eu preciso escrever uma matéria, o senhor não me entendeu, eu vou fechar dentro de 15 minutos. Ele disse: não tem problema. Sentou: qual é o computador que eu posso usar? Sentou, escreveu, depois de 12 minutos ele disse: onde é que eu pago? Ficou abismado, ele nunca tinha visto uma coisa assim. Então, realmente, essa atividade do Moacir, ele colaborava também com a Folha e com a revista Veja, era uma atividade assim, muito prazerosa com o Moacir. Então, essa noite, a ideia é que a gente ouça um pouco dos colegas da Zero Hora falar um pouco como é que era o Moacir da Zero Hora. Então, eu passo a palavra para o Nelson, que vai mediar essa mesa hoje. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande para todos nós que estamos aqui. Está funcionando? Só um pouquinho, o pessoal tem pedido para levantar, porque às vezes as pessoas atrasam não ouvem bem, mas outras vezes o pessoal fala: mas eu ouvi bem. Mas agora Agora está forte. Realmente é um prazer muito grande para todos nós estarmos aqui, nesse convite, um convite quase intimação da Judite, para esta conversa absolutamente informal que nós queremos ter entre nós com vocês sobre o nosso cronista, o nosso colega, o nosso companheiro. Desde 1974, na Zero Hora, nós se recebemos. Quando eu cheguei aqui, a Judite me disse: olha, a Tânia mesmo, que estava prevista para estar nesse painel, infelizmente ela não pôde vir, tem um imprevisto e tal. A Judite me disse um pouco constrangido, se eu fosse ficar muito abalado com essa informação. Eu disse: olha, tudo bem, mas que coisa boa que ela não veio. E a Judite não entendeu. Não, adoro a Tânia, acho que a Tânia deu uma contribuição extraordinária. Mas que coisa boa, assim, vamos ficar apenas com a nossa turma e com os nossos amigos, porque a Tânia seria a única pessoa que não é da nossa convivência
convivência do dia a dia, não é? Da nossa convivência do dia a dia. Mas é óbvio que a Tânia terá outra oportunidade para estar com a gente aqui, e a gente espera que ela se recupere muito bem. A Rosana Oliveira vai chegar daqui um pouquinho, vai estar conosco, né? A Rosana vai receber uma pesquisa agora. Semana de eleição. Semana de eleição, está terminando, mas já deve estar chegando. Está aqui a Cláudia Laindano, né? Uma das jornalistas mais competentes, das jornalistas mais brilhantes da nossa Zé Agora. Hoje é a nossa editora de domingo, né? Da edição de domingo do jornal. A Cláudia, na época, convivia com o Moacir, editava o segundo caderno, tinha uma relação muito próxima com o Moacir. Está aqui conosco o Nilson Souza, que é um editor de opinião do Grupo RBS e da Zé Agora, é cronista do jornal também. Alguém já me disse aqui na chegada que é o seu cronista predileto, não é? Aqueles, né? Está aqui o Túlio Milman, né? Conhecido jornalista, editor de forma especial, né? Comunicador multimídia da RBS. E estamos aqui num grupo com absoluta tranquilidade e naturalidade. Ontem à noite, a minha mulher, a Nara, que também está aqui, me perguntou: Nelson, vais mediar um painel sobre a obra do Moacir Desclia? Pensasse bem ao aceitar esse desafio. Mas não, pensasse bem. E é verdade isso. E pensando naquilo, não pensei bem, não. Não pensei bem, porque na realidade eu não. O lado médico do Moacir não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia da saúde pública. O lado literário do Moacir eu tenho uma ideia, mas apenas uma ideia. Como muita gente lê alguns livros do Moacir, eu não sou um especialista na obra literária do Moacir Desclia. E na obra jornalística do Moacir, eu tive uma convivência com o Moacir, como eu tenho uma convivência com muita gente, né? Aquela característica da minha própria atividade, mas também não tinha uma convivência muito próxima. E a Nara me fez essa pergunta ontem, mesmo, né? Como é que eu aceitei, né, sem pensar muito, esse convite? Mas fui pensando, e eu quero dizer para vocês que eu tenho razões. Não disse para a Nara ainda, vou responder agora para ela. Tenho razões muito claras para ter aceito com muito prazer e com muito orgulho, né, estar aqui compartilhando esta conversa com vocês, que nós vamos ter às 9 horas da noite. A primeira razão é a presença desse grupo aqui e a presença de vocês, que são pessoas que conhecem muito bem a obra do Moacir, vocês que convivem com ele, conviveram com ele na nossa redação, conviveram no dia a dia, que com certeza têm histórias muito interessantes para contar, para compartilhar. E a presença de vocês, né, que é uma gentileza de vir aqui nos ouvir, que nós queremos que vocês também participem e tenham total informalidade para nos interromper e também conversarem conosco sobre a obra, sobre o trabalho jornalístico do Moacir. A segunda razão que me levou a aceitar esse convite foi a Judite. Eu conheço a Judite, vocês podem achar interessante isso, eu conheço a Judite desde os anos 60. A Judite foi minha professora. A gente tem a mesma idade, eu não sei como, ela foi minha professora, né? Essas coisas que acontecem com o tempo. A Judite foi minha professora no Colégio Israelita, né?
E o tempo passa tanto que eu, quando cheguei aqui, eu lembrei, né? Lembra que foi minha professora, ela disse assim, foi tua professora de cultura judaica? Eu disse, não, fosse minha professora de inglês. E ela foi minha professora de inglês, a gente é tão competente que ela dava aula no Colégio Carita de cultura judaica e de inglês, mas ela foi minha professora de inglês. E talvez até pelos ensinamentos que eu tive da Judite lá nos anos 60, do inglês, eu tenha tido assim, alguns ensinamentos, tenha tido algumas capacitações na minha vida, né? E uma das que eu me lembro muito bem, Judite, foi aos 13 anos, que ao invés de fazer uma festa de bar mitzvah, eu aceitei do meu pai um presente de ir com ele assistir a Copa do Mundo na Inglaterra, mas com uma condicionante, que eu soubesse um pouco de inglês. E a minha professora foi a Judite, né, que garantiu a minha ida na minha primeira Copa do Mundo. Entre o hebraico e o inglês, eu achei que era mais fácil inglês. Porque sem dúvida, embora o hebraico a gente também, naquela época, né, a professora Suzete, que está aqui também, né, naquela época a gente era obrigado também a aprender o hebraico. Então a Judite, né, conheço daquela época, a família Olívia eu conheço daquela época, e foi através da Judite que eu conheci o Moacir, né, o Moacir que eu, jovem, que frequentava o Bonfim, que estudava no Colégio Israelita, tinha como uma figura diferenciada. Né? O Moacir era mais velho, 10 anos mais do que eu, e era um jovem comunista intelectual que escrevia sobre a nossa comunidade, escrevia sobre o Bonfim, escrevia sobre o judaísmo e já era reconhecido. Então tem esse gancho, mas não foi esse o principal gancho que me fez vir aqui. O principal gancho, ele vem de logo depois do falecimento do Moacir. Quando eu encontrei a Judite e disse, tem um momento de tristeza, e eu disse para a Judite, o Moacir é nosso, o Moacir é de todos, o Moacir é nosso da RBS também, é nosso da Zero Hora, pertence à nossa comunidade. E a Judite disse, que nós temos que fazer, nós temos que retribuir ao Moacir dentro desta grandiosidade, dentro desta relevância que o Moacir tem para todos nós. E naquele momento, imagino, a Judite teve a decisão e a vontade de fazer essa exposição, que eu imagino que todos vocês já tenham tido a oportunidade de visitar, e que eu, junto com a Lara, o Jane e a Luísa, visitamos agora, e antes daqui. Eu sei, Judite, como é difícil organizar e manter de pé um projeto como esse. Eu sei como é desafiador conseguir um projeto dessa relevância. Eu sei como é difícil retribuir, né, uma pessoa tão importante como o Moacir, retribuir com iniciativas como essa. Conseguisse. Então eu acho que em reconhecimento também todo o teu esforço ao nosso Moacir, que não apenas eu, mas os meus companheiros de painel aqui, todos vocês, né, estamos aqui com muito prazer, muito orgulho, muita satisfação. Pessoalmente também eu tenho uma última razão para estar aqui, muito feliz e muito orgulhoso, aí sim, já relacionado com o Moacir intelectual, o Moacir escritor, que foi quando o Moacir recebeu, foi empossado na Academia Brasileira de Letras. O Moacir foi escolhido na Academia, foi eleito na Academia Brasileira de Letras. Eu quero dizer para vocês que eu era presidente da RBS e eu me escalei para ir na posse do Moacir. Não porque eu gosto de usar aquela roupinha lá, não que eu gosto de necktie, que eu acho muito bonita, mas eu imaginava
que aquele momento seria um momento diferenciado para o Rio Grande do Sul, diferenciado para a nossa cultura, em que um dos nossos alcançava um patamar diferente, um patamar de uma outra dimensão. E foi por isso que eu convidei a minha mulher, a Nara, e disse: vamos na posse do Moacir na Academia Brasileira de Letras. E a Nara, querida companheira, fomos juntos, tivemos na posse junto com o Moacir e a Judite. E presenciamos um momento muito especial, um momento muito diferenciado. Ficamos muito felizes por termos ido à academia presenciar a posse do Moacir. E a posse do Moacir me chamou a atenção. São duas virtudes que eu reconheço no Moacir. Uma, a simplicidade do Moacir. O Moacir estava naquele ambiente pomposo, um pouco desajeitado, devo dizer, bem desajeitado até, mas estava absolutamente simples, absolutamente singelo. E ao mesmo tempo eu senti o Moacir absolutamente orgulhoso daquele momento, emocionado e orgulhoso daquele momento. E eu fiquei muito feliz por ter presenciado aquilo de um dos nossos, porque a simplicidade e o orgulho são valores que eu aprendi a prezar ao longo de toda a minha vida, ao longo de toda uma existência, e eu vi muito presente na figura, desse vulto da nossa cultura, que é o Moacir Schlieper. Para esse painel, nós aqui pretendemos conversar não sobre o Moacir médico, não sobre o Moacir escritor, mas sobre o Moacir jornalista, o Moacir cronista. Eu pedi a alguns companheiros da redação da Zero Hora que tiveram a oportunidade de conviver com o Moacir, a Rosane Pleneia, o Moisés Mendes, o Clóvis Malta, o Nilson Mariano, a Francine Ledur, jornalistas que conviveram, que têm uma lembrança, assim como vocês que estão aqui, que marcassem algumas características, para a gente conversar um pouco sobre elas, características do Moacir jornalista e, na realidade, do Moacir cronista. O Moacir, como ele mesmo diz, num texto que está publicado no site dele, como ele mesmo diz, né? Eu vou ler para vocês apenas um parágrafo desse site. A minha experiência como crônica data de 1974, quando comecei a escrever semanalmente para o jornal Zero Hora de Porto Alegre. No meu caso, foi uma experiência no mínimo curiosa. Até então, eu só escrevera textos ficcionais para serem publicados em livros ou em suplementos literários. Mas fazer crônica é diferente. Como é diferente a página do livro da página do jornal? Sim, em ambos os casos trata-se de texto impresso, destinado a um público, mas as diferenças são grandes e históricas. Para começar, o livro, tal como o conhecemos, surgiu antes do jornal. É do século XV, quando o jornal só aparece no começo do século XVII. Ao contrário do livro, que em geral tinha um tema único, tratava de vários assuntos num estilo que nem sempre era refinado, literário. Estabeleceu-se uma divisão. Os escritores eram uma antiga aristocracia. Os jornalistas eram os arrivistas. Os escritores escreviam para a eternidade. Os jornalistas estavam presos aos assuntos do momento, nem sempre assuntos agradáveis. Escritores falavam mal do jornal, da primeira à última linha. Nada mais que um circo de horrores,
disse Baudelaire. Edmond e Jules Vulgaris, quem está dizendo é o Moacir, acrescentaram: efêmera folha de papel. O jornal é o inimigo do livro, como a cortesã é inimiga da mulher decente. Nós queremos direito de resposta. Vocês vão ter o direito de resposta agora. E eu endereço para vocês as características, os colegas de vocês que têm lembranças de Moacir, colocaram nessa pequena pesquisa que eu pedi para esse encontro, para nós conversarmos e compartilharmos sobre a convivência que tivemos com o Moacir jornalista. A primeira característica é que o Moacir era um jornalista que tinha texto para qualquer assunto. Era só pedir que ele não tinha nenhuma dificuldade para responder, com absoluta facilidade, em escrever uma crônica, um texto, sem nenhuma dificuldade, sobre qualquer assunto. Falaram também os nossos colegas que o Moacir tinha um lado repórter. O Moacir, quando conversava com seus colegas, ele ia regularmente à redação da Zero Hora, normalmente ele ia às terças-feiras, ele visitava a redação da Zero Hora. O Moacir conversava com as pessoas, e ao conversar com as pessoas, ele entrevistava as pessoas. E ao entrevistar as pessoas, ele se disponibilizava para escrever textos. Ele se colocava à disposição para escrever textos, e invariavelmente era chamado para escrever, e era obviamente muito bem-vinda, né, as sugestões vindas por Moacir. E quando fazia essas entrevistas de repórter, o Moacir era pauteiro, porque ele trazia para o jornal a sua visão do que estava acontecendo e transferia para as editorias os vários fatos que estavam acontecendo, que eram absorvidos na pauta do dia do jornal. O Moacir era uma pessoa que tinha um senso crítico sobre os seus textos, fundamental, muito grande, muito relevante. E era uma pessoa que, como muitos jornalistas, odiava que seus textos fossem mexidos. Por isso ele era absolutamente preciso. Absolutamente preciso. Quando lhe era solicitado um texto de 40 linhas, era entregue um texto de 40 linhas, e normalmente um texto de muita qualidade. Moacir era um contador de histórias, e contava histórias para as pessoas, e contava histórias através das suas crônicas para o público. O que mais marcava no Moacir era a sua simplicidade, desde a sua entrada na redação até a circunstância, o seu modo de vestir, muito simples. Todos diziam que parece que o Moacir só tem uma roupa, né? Só tem uma roupa, embora ele tivesse muito, mas são todos iguais, de uma forma muito simples. E também falaram aqui que achavam interessante e intrigava os companheiros da Zero Hora, de que o Moacir só andava de ônibus. A desconfiança do Tite é que o Moacir andava de ônibus para ouvir as pessoas, para conversar com as pessoas e recolher os subsídios para poder encaminhar o seu repertório nos textos que produziria do seu lado literário e também do seu lado jornalístico. O Moacir tem uma obra jornalística construída também ao longo de muitos anos, desde 1974, que escreveu Crônicas na Zero Hora, crônicas essas que estão editadas em livros, dois desses livros editados agora em 2012 e 2013. E o traço talvez mais marcante que tenha surgido nessa pequena pesquisa que eu fiz entre os colegas da Zero Hora foi o da sua simplicidade ao agir e ao escrever. Esse é um pequeno retrato, uma pequena sensibilidade de como nós, eu estava dizendo tudo isso para esperar você chegar, e ela acaba de chegar. Então, esse é um pequeno retrato daquilo que nós recolhemos e do que nós sentimos no Moacir, e que agora nós vamos compartilhar, e nós vamos ouvir histórias do Moacir
começando com a nossa querida Cláudia Leite. Boa noite a todos. Eu preciso começar elogiando a exposição do livro do Gervásio aqui, do Judite, pela delicadeza, pelo bom gosto e principalmente pelo fato da exposição não ter se restringido a um lugar, né, a objetos, a histórias, mas vocês terem transformado esse período aqui no Santo André um período muito rico e de uma programação muito diversa, com teatro, com música, com debate, com jornalismo, falando de literatura, falando de tudo isso, dando vida, né, para essa exposição e respeitando, acho que muito, a sensibilidade e a inteligência do Moacir. Tenho certeza que ele talvez ele ficasse um pouco envergonhado com o tamanho da homenagem, mas eu acho que ele ia gostar muito de ver que uma exposição em homenagem a ele é tão viva e tão culturalmente rica para os porto-alegrenses que vierem aqui. Agora a gente está chegando na época da Feira do Livro, tenho certeza que está falando com a Judite, isso aqui vai cheio de gente e eu acho que essa é a melhor homenagem possível que a gente pode fazer para um escritor, é aproximar os leitores, é trazer eles, é despertar o interesse pela leitura dos livros dele. Eu acho que essa briga da literatura ela é permanente. A gente sempre tem que estar apresentando para os novos leitores que estão chegando, para as novas gerações, olha, tem esse cara aqui, ele escreveu coisas muito legais, e vale a pena, ele escreveu sobre a cidade que a gente mora. Eu acho que não tem nenhuma maneira mais rica de fazer isso do que chamar os leitores aqui para dentro para dar um gostinho dessa literatura. Isso não é muito jornalista, mas eu acho importante fazer essa observação. Quando a Judite falava que o Scler gostava de ir na redação, e é verdade, isso tem a ver com alguma coisa que a gente que trabalha em redação há muito tempo, estou há 22 anos nessa redação, não conheço outra, nunca trabalhei em outra redação, então não sei como é que é as outras. Mas essa redação em especial é uma redação muito afetiva, né? Por algum motivo, as pessoas lá, em vários momentos que já passamos, momentos difíceis, momentos de muito trabalho, momentos de perdas, né? Como foi a perda do Moacir, como foi a perda agora recente da Bela, a gente se cuida muito, a gente tem um afeto muito grande uns pelos outros. E isso explica um pouco por que tantos colaboradores externos, tanta gente que escreve para a gente, poderia não ir na redação, poderia mandar agora por e-mail, sem nem dar oi para o editor. Tanta gente faz questão de ter esse contato, né? Porque esse contato é, claro, um contato que realimenta, né? As pessoas gostam de conversar, de saber o que está acontecendo. Era muito o temperamento do Moacir era esse, era de ir lá e de conversar, mas também é um ambiente que de alguma forma é acolhedor e que essa simplicidade que o Nelson falava, ela acaba se estabelecendo de uma forma em que daqui a pouco a gente nem lembra que aquele sujeito que está ali parado, conversando, combinando se o texto vai ter uma lauda, 2 laudas, 20 centímetros, é o sujeito que tu lia quando tu era criança, quando tu era adolescente, é o cara que tu admirava. Daqui a pouco aquilo vai se perdendo e a gente é como se a gente fosse todo mundo colega, todo mundo igual e todo mundo com a mesma experiência. Então, a minha experiência profissional com o Moacir é muito nesse sentido, assim, muito antes de ser jornalista, eu lia o Moacir, assim, eu era leitora dele. E o tempo e, enfim, a sorte fez com que eu me tornasse editora dele, né? Eu escrevia no Caderno Dona, que fazia parte da minha área, e era muitas vezes esse repórter que a gente chamava porque precisava de alguém que escrevesse com profundidade, com rapidez, sobre qualquer assunto. Claro que geralmente era literatura, né? A gente não podia coisa tão esquisita para ele, mas a gente tinha certeza de que podia contar rapidamente e com um texto de qualidade, e isso é muito, na rotina da redação, isso é muito importante, ainda mais numa área como é o jornalismo cultural,
né? No jornalismo cultural, todas as áreas, né, se beneficiam da experiência. Mas talvez o jornalismo cultural seja a área em que isso é mais evidente. O cabelo branco conta muito, né? Às vezes a gente precisa de alguém que nos situe em algumas coisas para além daquele fato que está saindo ali, da notícia imediata, do que a gente sabe. Então, o jornalista mais velho, mais experiente, é o cara que chega, às vezes, para o editor inexperiente, como eu já fui, e diz: olha, esse cara, ele é mais importante do que vocês estão achando que é. Vocês têm que investir nisso aqui. E você fez isso várias vezes, mas sempre com firmeza, mas com muita delicadeza também, né? Nunca uma coisa patrolando. E essa maneira como ele se comportava ali acabava facilitando esse afeto, eu acho, que tinha na nossa equipe, da equipe do Segundo Caderno por ele, que era recíproco, eu tenho certeza. Ele fazia esse percurso pela redação, né, de passar lá pela área de opinião e passar ali pelo Segundo Caderno, e eu tenho certeza que ele se alimentava daquele ambiente. Ele perguntava o que estava acontecendo, pedia sugestões, conversava com a gente, e a gente se beneficiava também muito dessa troca. A gente perguntava, pedia opinião, às vezes nem necessariamente na área de literatura só, mas opinião como um sujeito culto e mais velho, e que tinha mais experiência e que nos ajudava a dimensionar os assuntos. E um outro ponto que eu acho que não apareceu ali nessa lista, que está super completo, tem muita coisa que a gente enxerga, como assim, ouvindo o Nelson falar, mas eu acho que tem um detalhe que escapou e que eu me lembro com muita gratidão, que o Moacir era o cara que era a primeira pessoa a te ser alguém que te dava força quando estava começando. Então, eu como acabei, depois de um tempo, eu sou uma cronista relativamente recente dentro da minha história profissional, eu escrevo faz 10 anos, e quando eu comecei a escrever crônicas, que é um texto que a gente vai amadurecendo aos poucos, né? O Wilson depois pode me corrigir, mas quando a gente começa a escrever, a gente não sabe bem que tipo de cronista que a gente vai ser, que tipo de voz que a gente vai ter. É um processo realmente que vai maturando aos poucos até a gente conseguir enxergar uma autoria naquilo e enxergar que, bom, acho que agora é mais ou menos por aqui que eu vou. E o Moacir, desde o início, ele foi muito generoso e deu muito estímulo para que eu perseguisse algumas linhas, assim, nesse momento que eu estava tateando. Então, isso que ele fez comigo, eu tenho certeza, porque eu assisti, não só porque me contaram, mas eu vi isso acontecer várias vezes, ele fazia com várias pessoas, né? E não aquele elogio, assim, o elogio dava bacana aí, e aí a gente, né, sente que o cara não, era um elogio embasado, né, de quem tinha lido, de quem tinha analisado. Olha, eu gostei muito disse isso nesse momento, que foi por aqui, eu acho que é isso aí mesmo. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, do papel do Moacir lá dentro da redação, né, criando esse espaço que é um espaço, ao mesmo tempo, de se colocar no nível dos colegas, alguns bem mais novos do que ele, e assim, a redação vive se renovando o tempo todo. Ele nunca assumiu muito a figura do medalhão ali na turma, ele conversava direto com todo mundo, mas também, nos momentos certos, a gente sabia que a gente podia contar com ele nessa figura, na figura de alguém que tinha uma experiência de vida, uma experiência cultural, uma bagagem cultural muito grande e que estava ali ao nosso alcance para trocar ideias, para ser um colega maravilhoso que ele é. Vou passar aí, gente, depois a gente conversa. Cláudia, não apareceu na pesquisa essa característica dele de incentivar as pessoas. Atribuí isso à margem de erro da minha pesquisa. Então a pesquisa tem isso. O Túlio Milman,
aqui algumas histórias que eu queria dividir com vocês, que marcam bem essa personalidade do Moacir como jornalista e como pessoa, não é? Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite, mais um tudo é uma honra para mim estar aqui e eu acho que eu fui favorecido pela geografia, porque a minha mesa na Zero Hora é a última de quem sai, e eu já pegava o Moacir um pouco cansado na saída e talvez um pouco esgotado e um pouco mais aberto assim a bater papo. Eu já tinha esgotado as pautas em toda a redação, passava pela minha mesa e vinha falar comigo. E eu me lembro das primeiras vezes que isso aconteceu, eu me surpreendi. Ele veio conversar comigo com uma intimidade que eu jamais imaginei que eu fosse ter. Eu me lembro do Moacir lá de Atlântida, da beira da praia, né, quando meu irmão Fábio ia brincar com o Gabriel lá na Vila Zelda, né, a casa verde lá de Atlântida. Mas o Moacir era um ídolo, era um cara assim, diferenciado, um cara diferente. E ele vinha falar comigo de igual para igual. Eu estranhei muito isso no começo. E depois, gentilmente, pela generosidade dele, me acostumei. E sempre assim, uma palavra de incentivo, ele realmente lia o que eu escrevia, comentava, é muito bacana aquilo, muito bacana isso. E com o tempo eu fui, de certa forma, esperando aquelas visitas semanais na redação, né? Ele já vinha de lá, né? Ele disse, pô, parava ali, batia um papinho de vez em quando, e sempre era muito gostoso. Mas o Moacir, para mim, tem algumas características aparentemente contraditórias, mas que nele combinavam muito bem, porque ele era um jornalista, e tão jornalista quanto ele era fonte, né? Ele jogava nos dois lados da profissão. E eu me lembro muito bem quando estreou aquele filme no Brasil, A Paixão de Cristo, em 2004, do Mel Gibson. Esse filme veio precedido de uma onda de polêmica, porque seria um filme antissemita, né? De profundo teor antissemita, foi capa da Time, e veio um debate lá dos Estados Unidos, e de repente houve uma pré-estreia aqui para a imprensa. Foi no Shopping Total. E eu sentei muito perto do Moacir, eu cheguei um pouco atrasado, eu estava aqui, ele estava exatamente na minha frente. Então passou a projeção, né, passou o filme lá, cenas planos do filme, e tinha jornalistas, acho que até de fora de Porto Alegre, uma polêmica grande. Quando terminou o filme, o que aconteceu? Foi todo mundo falar com o Moacir. O que tu achou? É antissemita ou não é antissemita? Ele levantou assim calmamente e disse, não acho que seja, não tem nada de antissemita, está contando uma história com a visão do diretor, né, o personagem tal, isso aqui realmente corresponde à realidade, pode ter aquilo exagero assim. Ele esfriou aquela polêmica de uma forma generosa, de uma forma profunda. Então, mesmo que ele era um jornalista de bom jeito, porque ele falava sobre a realidade, ele era fonte pela autoridade intelectual que ele tinha. Isso se transparecia também nos textos dele. Ele escrevia ficção e falava sobre a realidade. E o curioso, acho que a gente pode se dar conta disso, que ele não precisava dizer quando era um, quando era outro. A gente sabia lendo. Ele não precisava dizer essa história não é verdadeira, essa história é verdadeira. Eu sempre soube lendo os textos dele, quando era ficção e quando ele estava falando sobre realidade. A gente que não é tão talentoso precisa dizer, olha, vem aí uma piada, 2 pontos, né? Ele não precisava, o próprio texto dele já nos levava nessa direção. E assim, características muito específicas dele, tem essa questão da generosidade, que realmente eu dizia isso para a Fernanda, minha esposa, quando a gente estava vindo, né, que eu me lembro do Moacir, talvez seja muito mais uma percepção minha, a fama, que às vezes faz mal para muita gente, né? Muita gente fica famosa, tem reconhecimento e acaba se encastelando, acaba ficando arrogante, acaba ficando prepotente. Né? Com o Moacir, ele não era assim, mas teve um efeito contrário. Na medida que ele foi ganhando reconhecimento, que ele foi se tornando uma autoridade, que os livros foram sendo traduzidos no mundo inteiro, que ele foi recebendo prêmios, que ele, né, virou notícia do New York Times, ele foi ficando mais disponível, mais generoso, mais querido, né, mais perto da gente. Eu me lembro da história do plágio, né, da vida de Pi, do Ian Martel, e eu fui falar com ele sobre isso, assim, que ele escreveu um livro aqui, que era o livro do Max Sussumido, que foi plagiado por um escritor canadense, que escreveu um livro igual, coincidentemente teve a mesma inspiração. E a história se tornou mais uma grande polêmica. E eu disse, assim, o que tu vai fazer? O que eu vou fazer? Deixa, vai processar o cara? Não vou processar coisa nenhuma. Para que eu vou processar o cara? As pessoas sabem, vou entrar na justiça. Ele me ligou, ele me telefonou, falou comigo, meio que se desculpou, vamos bola para frente, está zerada a história. Né? Então, esse sentido de generosidade que para mim foi muito inspirador. Eu, como um cara assim, que tinha nele uma figura, uma referência absolutamente fantástica. E a questão da disponibilidade
fidelidade, eu me lembro que eu encontrei ele uma vez no aeroporto, ele estava indo, voltando de Brasília, um dia ele ia dar uma palestra. E a impressão que eu tenho, que eu tinha que ele aceitava quase todos os convites que faziam para ele, né? Independentemente se tinha cachê, se não tinha cachê. E eu estava dando umas palestras de vez em quando e fui me informar, e aí, como é que tu cobra? Eu disse, às vezes alguém cobra, se não tem, né, se não tem dinheiro, eu não cobro. Jornal de literatura de Passo Fundo, e ele disse, não, eu gosto, né, Brasília, eu paro num hotel, na beira do Paraná, lá dou uma caminhada de manhã, é tão gostoso estar lá com as pessoas que eu não estou muito preocupado com isso. É um cara que foi ficando famoso, foi ficando reconhecido, foi ficando cada vez mais generoso e mais querido. Essa é um pouco da lembrança que eu tenho dele. E eu queria, assim, terminar essa minha primeira intervenção, né, lembrando de uma história porque essas dimensões todas do Moacir da comunidade judaica, o Moacir escritor, elas acabam se misturando, né? Assim, as fronteiras são muito tênues entre elas. E eu me lembro de uma história que o Vremir contou, né, no enterro do Moacir, e ele contou que quando ele e o Moacir eram crianças, a dona Sara, que era a mãe deles, os obrigava a escrever uma redação por dia. Independentemente do que fosse acontecer no colégio, até onde eles tinham que escrever uma redação por dia todos os dias. E às vezes a dona Sara dava o tema, né, e era a história das férias, é isso aí. Não só nas férias, a dona Sara dava o tema, às vezes era tema livre. E a Judite me disse que ele escrevia em latim algumas vezes nas redações, que era para tripudiar mesmo. E aí, então toma em latim. E aí entraram de férias no colégio, né? E aí foram os dois reivindicar, né, com a dona Sara, disse, mãe, agora estamos de férias, né? Aí ela olhou, estamos de férias, então vou escrever 2 redações por dia, já que tem mais tempo, e não uma. Né? E assim se forjou esse escritor brilhante, esse ser humano sensacional que era o Moacir. Então eu assim, encerro essa minha primeira intervenção com esses fragmentos de memória, e o Nelson estava falando, eu fui anotando mais coisas que me vêm à cabeça, né, nessa convivência, que era uma convivência rápida, mas uma convivência que para mim era muito inspiradora pela deferência com que ele me tratava. Eu assim, começando, né, não me julgava digno de ser tratado de igual para igual, um cara que tinha tanto talento, tanta fama, e ele sempre me deixou muito à vontade para ouvir, para falar, e eu tenho um sentimento de gratidão por isso também, né, pela forma sempre muito generosa e carinhosa com que o escritor me tratava todo mundo, mas enfim, sempre senti algo muito especial, muito querido da parte dele. Então, para mim, estar aqui hoje também é uma forma de retribuição. Muito obrigado. É muito interessante, doutor, que essa definição, né, tem uma espécie de uma contradição com Moacir, e a percepção do leitor de clareza quando nós estamos falando de ficção e quando estamos falando de realidade. Né? Muito interessante a percepção, porque essa percepção é a mesma percepção que ele, Moacir, tinha com relação ao seu papel como cronista. E isso está expresso nesse mesmo texto, nessa mesma crônica que eu li no início, em que ele coloca assim, ele, Moacir, em nosso país, aliás, surgiu um gênero que se tornou o elo de ligação entre literatura e o espaço jornalístico. A crônica, praticada por grandes nomes como Machado de Assis e Lima Barreto. No começo, era basicamente um gênero intimista, lírica, poética, meditação sobre o cotidiano das pessoas. A versão literária da conversa de bar, que nas mãos de um Rubem Braga, de um Fernando Sabino, de um Paulo Mendes Campos, de um Luiz Fernando Veríssimo, deu grandes textos. Era um respirador, uma brecha na massa não raro sufocante das notícias. É bem a visão dele, a mistura, né, da ficção e da realidade, né? A conversa do bar, misturando a notícia do dia com a ficção. Visão muito parecida. Só vou fazer um PS aqui, pedir para o mediador um PS. na generosidade do Moacir, que ele, eu acho que ele inventou o texto interativo antes da internet, porque ele gostava de botar as cartas dos leitores, sempre guardava um espaço, principalmente no Dona, que ele guardava e conversava com os leitores. Aí, algumas cartas eram comentários de textos que ele escreveu, outras não, eram as pessoas que escreviam, que falavam, ou contavam uma história, e ele inventou esse espaço dentro que agora é banal, né, porque todo mundo, tudo
porque a matéria tem comentário, mas naquela época não era. Ele inventou a crônica interativa. Era o diário de bordo. Ele batizou com esse nome, diário de bordo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, desculpem chegar atrasada, mas foi culpa da pesquisa. Essa pesquisa está nas nossas vidas. Olha, para falar do Moacir, eu Pode dar o resultado da pesquisa, só amanhã. Todo mundo quer saber. Eu no RPS Notícias posso dar o resultado sim. Está 53 para o Sartori e 37 para o Tarso, se a minha memória não falha, com margem de erro de 2 para mais e 2 para menos. E na pesquisa da eleição presidencial, o Aécio passou a Dilma no Rio Grande do Sul, mas agora não lembro o número exato. Acho que é 5, 6 pontos de diferença. Bom, para falar do Moacir, eu tenho que voltar para a minha infância. Eu fui uma criança criada no interior que achava que todos os escritores, só existiam escritores mortos. Porque aquilo era uma fantasia, assim, escritor, a gente pensava no Machado de Assis, Graciliano Ramos. Eu não conhecia nenhum escritor vivo. O primeiro escritor vivo que eu conheci, que eu tive contato, foi nos meus primeiros anos de profissão. Eu conheci o Mário Quintana, trabalhei com ele aqui no prédio da Caldas Júnior. E eu sempre mantive uma distância muito respeitosa, porque para mim um escritor era uma pessoa tão acima da gente, mas tão acima, que eu não conseguia nem chegar muito perto. E um dia eu sentei numa lanchonete que tinha ali na Andrade Neves e o Mário Quintana sentou no meu lado, assim, não acredito, né, que ele estava do meu lado. E ele comia uma banana split e perguntou: o que isso te parece? E eu fiquei tão assim, o Mário Quintana falando comigo, e era uma banana split que parece um barco, que me lembrava aquele pote da banana split. E o Quintana disse: na tua idade parece um barco, na minha parece um caixão de defunto. Isso me deixou assim, e a lembrança que eu tenho do Mário Quintana, além de comer ovo frito com café preto aqui na lanchonete da Dona Maria, foi essa frase dele. E quando eu fui para Zero Hora, eu vi o Moacir circulando por lá e eles ficavam, Deus, mas o escritor viu assim um mito que anda aqui no meio de nós. E logo, na minha primeira fase, na Zero Hora, eu era editora de política só, e quando a gente queria alguém para iluminar um texto, iluminar um assunto, a gente pedia socorro para o Moacir, pedia para ele escrever. E eu não tenho conhecimento, eu acho que os colegas já devem ter dito isso, e a Cláudia repetiu também, de alguma vez que ele tenha dito não. Nunca ouvi ele dizer não, hoje não posso. As únicas duas perguntas que ele fazia eram: quantas linhas e qual é o meu deadline? E o deadline podia ser assim, não, tem meia hora ou 20 minutos ou um dia, ele sempre fazia, nunca nos deixou na mão. E essa generosidade, eu acho que é uma marca que qualquer pessoa que conheceu o Moacir vai falar sobre ela. E eu, particularmente, lá na redação, tive essa demonstração de generosidade dele. Primeiro, antes da generosidade, da produtividade. A gente sempre se impressionou muito, todos nós, com a generosidade, com a produtividade dele. Como é que esse homem era capaz de fazer? Escrever tantos livros, escrever a crônica regular na Zero Hora, escrever a contribuição eventual que a gente pedia, dar palestras, fazer orelha de livro. Eu não sei como que ele fazia. Então a gente até brincava, às vezes, Judite, entre nós: será que tu não ajudava ele em casa para dar conta de tudo aquilo? Porque era muito a produtividade dele, muito impressionante isso, porque uma coisa, tem gente que escreve a meta, mas escreve sem qualidade, ele escrevia com qualidade, numa velocidade espantosa e numa quantidade também muito impressionante. E eu, nesse tempo que eu era editora, então eu conhecia o Moacir por esse lado, de pedir, assim, cheio de dedos, pedindo: será que o senhor poderia, chamava ele de senhor, escrever sobre tal assunto da política? E ele escrevia sempre com uma boa vontade. Depois eu comecei a escrever uns grifos de opinião, antes de assumir a página 10, e ele então chegava para comentar aquilo, assunto que gostava de política, ele gostava muito, para comentar e sempre dando um apoio. E essa generosidade de que a Cláudia fala, para mim foi muito importante, porque eu também me beliscava, assim, não é possível que o Moacir escreva está dizendo que o texto que eu escrevi é bom. Porque a gente tem muita insegurança quando escreve. Eu tenho até hoje escrevendo há mais de 30 anos. Então, ouvir um elogio dele era uma coisa que me deixava até meio ruborizada. E eu acho que eu fico
fico agora pensando nisso, porque sempre me parecia descabido. Mas teve um momento particularmente importante, assim, de muita insegurança, foi quando eu assumi a página 10 no lugar do Barrio Negro, que era uma coisa muito grande aquilo, muito pesada para carregar. E eu passei a trabalhar numa salinha separada no fundo da redação, e ele começou a frequentar aquela salinha assim para conversar sobre política, me dando informação. Ele ia a Brasília, voltava de lá sempre com algumas notas exclusivas, sempre contando, dividindo, no tempo que o verbo compartilhar não era um verbo popular como é hoje, ele compartilhava com a gente as informações que ele tinha. E eu sempre, apesar disso, de muito ele frequentar aquela salinha para a gente conversar, eu tinha essa distância dele, que hoje, se eu for pensar, eu dei um único abraço no Moacir Esquerdo. Foi quando ele foi escolhido para a Academia Brasileira de Letras. Porque até então eu continuei mesmo conversando sobre, muito tempo com ele, sobre vários assuntos, tendo essa distância que se tem do ídolo, que se tem do mito, que se tem do escritor, que sempre me pareceu uma pessoa de outro mundo. E apesar de que ele não fazia nenhum esforço para aparecer do outro mundo, pelo contrário, eu vejo que outras pessoas, certamente, ao ser escolhidos, ao se transformarem em imortais, né, sobe uma vaidade que ele não parecia, não tinha, ou pelo menos não demonstrava. De que tivesse, que aquilo fosse uma coisa absolutamente fora do comum, era quase como se todo mundo pudesse ser, e a gente saísse ali na esquina e encontrasse um imortal como ele, e fosse uma coisa muito banal na vida dele, e a gente sabia que não era. Então, o que eu posso dizer como depoimento é isso, assim, que do Moacir eu guardo lembranças dessas boas conversas que a gente teve, dessa disponibilidade dele para atender um pedido de um colega, de nos tratar como um igual, apesar de a gente ter certeza de que não era um igual, e esta generosidade de apoiar, de dar uma força para aquelas pessoas que estavam começando e que tinham a insegurança natural de quem escreve, de quem no dia seguinte vai se confrontar com o público e não sabe qual vai ser a reação desse público. E é por isso que eu tenho a convicção de que a contribuição do Moacir para o jornalismo, ele é um homem conhecido de todo mundo pela literatura, claro, pelo que ele escreveu no jornal, mas que a contribuição dele para o jornalismo ela é muito maior do que talvez a gente consiga imaginar. Porque não só pelo que ele escreveu, mas pelo que ele nos ajudou a escrever e a compreender o tempo em que a gente estava vivendo, as coisas importantes que estavam acontecendo, a chamar a atenção, às vezes, para um ponto que estava sombreado de um assunto, ele chamava a atenção e ele colocava esse ponto de luz, que eu acho que é uma coisa importante. A Rosane dá ênfase, né, para essa questão da produtividade, da capacidade de produção do Moacir, que realmente muitas pessoas nos dão esse depoimento, né, e nesse sentido, o Moisés Mendes, que também é jornalista de editoria de opinião da Zero Hora, ele, na minha pesquisa, ele faz um relato muito interessante, né? Ele diz assim, quando ele estava em São Paulo numa ocasião, na terça-feira, estava retornando para Porto Alegre, e naquela época ainda não tinha digital, tal, e ele não tinha lido a Zero Hora e comprou a Zero Hora, no aeroporto e leu o jornal, e naquele dia tinha uma crônica do Moacir no jornal. Ele comprou mais duas revistas, uma revista Galileu, uma revista de ciência Galileu, e comprou a revista Nova. E ele tinha com ele um livro do Moacir Esquerdo que ele estava lendo. Ele abriu a revista Ciência Galileu, tinha um artigo do Moacir Esquerdo. Aí ele leu, aí foi na revista Nova, tinha um artigo do Moacir Esquerdo. Aí não deu tempo de ele abrir o livro, que ele queria. É verdadeira essa história, ele diz ele que é verdadeira. Alguém falou antes aqui, acho que o Cláudio, que o Moacir era um jornalista de cabelos brancos, sabe, os mais velhos da redação, e por isso muito respeitado. Nós temos o privilégio de ter conosco aqui um jornalista que tem os seus poucos cabelos brancos e é também da geração antiga de jornalistas, que conviveu muito tempo, né, com o Moacir no seu dia a dia, e tem vários depoimentos para nos dar sobre essa convivência e sobre essas características do Moacir. Nilson Souza. Boa noite a todos. Obrigado para vocês por estarem compartilhando conosco essa homenagem ao nosso amigo. Eu quero cumprimentar a Judite, Gervásio,
por essa belíssima exposição que nos emocionou a todos. Eu tive a oportunidade de visitá-la no domingo, demoradamente, e realmente fiquei fascinado de ver o que eles prepararam. E os últimos nem sempre são os primeiros, os últimos podem ser os mais breves, porque a Cláudia, o Nelson, o Túlio e a Rosane já disseram quase tudo sobre o Scler. Eu poderia só chegar aqui e dizer, eu assino embaixo do que eles disseram e estava resolvido. Mas eu quero só fazer um acréscimo para gizar bem esta parte da produtividade do Scler, da generosidade do Scler e da capacidade e da simplicidade do Scler que nós tivemos a oportunidade de testemunhar. O meu testemunho, eu trabalhava todos os domingos, tá, no plantão no jornal. E nos domingos à tarde, quando eu ia para o jornal esperar o futebol e fazer o meu plantão, tocava o telefone, eu olhava no diálogo do telefone e já sabia que era o Scler, que estava ligando. E ele ligava por uma coisa muito curiosa, mas ao mesmo tempo que mostrava a simplicidade e a sabedoria dele. Nós jornalistas que escrevemos diariamente, cronistas, temos muita dificuldade para escrever. Quem lê pensa que a gente escreve com facilidade, que é só sentar e sair do texto. Não, a verdade é que a gente sofre para escrever. A gente peneira o que faz, a gente pesquisa, a gente corta. Então é difícil escrever, mas é prazeroso, muito. O Scler me ligava nos domingos à tarde e me dizia o seguinte: tu que é um jornalista mais experiente do que eu, porque eu não sou jornalista, me dá a tua opinião. Qual desses 2 textos seria melhor para publicar na terça-feira? Ou seja, a gente que escreve sabe que o mais difícil é achar um assunto que seja bom o suficiente. Ele tinha sempre 2 assuntos. E mais do que isso, ele me lia os textos ao telefone. Então, além da Judite, que sempre foi a primeira leitora dele, eu também me orgulhava de ser o primeiro leitor do Scler, ainda que fosse por audição. Ele lia os 2 textos e eu, pretensiosamente, dizia, olha, esse é mais jornalístico do que esse. E depois eu dizia, vou botar no meu currículo, que um imortal da Academia Brasileira me consulta para saber o que ele vai publicar. E é uma brincadeira que eu sempre fazia com ele, mas que mostra assim, a sabedoria de um homem que escrevia como ninguém, mas perguntava para um jornalista o que seria mais adequado para o seu público. Quanto à simplicidade do Scler, eu contei só para minha mulher, que também está presente aqui, que uma vez eu ia de manhã para o jornal e almoçava nas proximidades do jornal. Nunca tinha um lugar certo para almoçar. E um dia, passando ali pela Cabo Rocha, ali perto, tinha uma senhora lá na casa e tal, e eu disse, onde é que tem lugar para almoçar aqui? E ela disse, eu posso fazer uma comida. Eu disse, o que a senhora faz? Ela disse, eu faço um bife e um ovo e tal. Eu disse, você serve. E aí, a partir dali, eu ia 2, 3 dias lá almoçar naquela casa lá, a senhora me servia. E um dia o Scler apareceu lá e disse, perto do meio-dia, e disse, onde é que tu vai almoçar? Eu disse, eu almoço sempre num lugar aqui na Cabo Rocha. E ele disse, vou contigo. Foi lá, e eu disse para a senhora pode fazer 2 bifes. Mas como ele sentou comigo, almoçou, normal para ele. Outra vez nós fomos a Gramado, a ter uma palestra do Nelson lá no Festival da Propaganda, e o Scler recém tinha sido eleito para a academia, e também ele foi lá dar um testemunho, foi muito aplaudido lá. E na volta ele veio de carona comigo. E nós paramos num restaurante, beira de estrada, num posto de gasolina, e fomos comer um sanduíche. Eu estou no balcão da lancheria comendo um sanduíche com um imortal da Academia Brasileira também. Então ele era esse homem. Ele mais gostava de comer sanduíche no lugar dele. Pois é. E quando a gente falava que ele era imortal, ele usava uma frase de um acadêmico para dizer assim, imortal não é imorrível. E a gente sempre desejou que ele não fosse morrer, porque ele realmente era um amigo, um homem que nos acrescentava muito, que nos ajudou, foi um mestre para todos nós. Esse ensinamento que ele
eu, para a Cláudia Paulo citou que um jornalista amadurece aos poucos. Para ela, que é jovem, é bom dizer isso. Né? Para mim, eu acho que ele amadurece rápido demais. E eu escolhi ela. Foi um amigo para todos nós. Então, eu vendo essa exposição e eu me emociono, lembrando desse homem que nos ajudou muito e que foi realmente, antes de tudo, um amigo. Bom, então, gente, né, como vale a pena a gente fazer as coisas, dar trabalho e tal, mas a emoção do Nilson, né, que conviveu com o Moacir, próximo, né, acho que o Moacir passava ali, parava na sala, vocês conhecem a redação das Demócratas, a editoria de opinião, que é liderada pelo Nilson, um canto da redação, onde tem um pensamento diferente, sobre as coisas que acontecem, tem uma produção intelectual diferente, né? Que vários âmbitos têm que ser abordados, né? E o Moacir era um frequentador daquele ambiente, né? E a emoção do Nilson, né? É uma emoção parecida com aquela emoção que eu referi no início, a emoção que eu tive a oportunidade de presenciar no Moacir, recebendo, né, sendo impulsado na Academia Brasileira de Letras. Absoluta simplicidade, mas de grande relevância. O Moacir, como jornalista, ele tem grande relevância no jornalismo do nosso estado, no jornalismo brasileiro. A obra do Moacir, ela não se circunscreve ao que foi publicado nos jornais, e basicamente na Zero Hora e em algumas outras publicações. Ela não se circunscreve aqui, a oportunidade que o Moacir teve de conviver com os jornalistas e de fazer esse processo de interação, esse processo de troca, né, de uma maneira simples, de uma maneira generosa, sem dúvidas é uma contribuição extraordinária que foi dada para o jornalismo e que está marcada nesta magnífica exposição que a Judite produziu e que nós, digamos assim, temos um prazer muito grande, né, de poder testemunhar junto com vocês esta faceta, né, dessa figura magnífica, eu não vou dizer do passado, mas do presente, que é o nosso Moacir Spiri. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma história para contar, por favor, sintam-se à vontade. Até que lembrei agora de um detalhe, quando ele ia lá, eu não me lembro nunca de ter visto ele sentar, ele chegava e conversava em pé, parece que estava sempre apressado com alguma coisa. Tinha um sofazão na minha sala, onde as pessoas chegavam, os deputados sentavam e não iam embora nunca, ele não deixava agoniado que tinha que trabalhar, e deputados sentavam e ficavam. E o Moacir tinha tempo, quando ele ia lá, no final da tarde, ele sempre estava apressado, primeiro vendo que a gente tinha deadline também, e que ele não queria, ele sempre cuidando para não atrapalhar, a gente agora está na hora do fechamento. Então ele ainda, além de tudo, da alegria da presença dele, tinha uma preocupação conosco de não atrasar o fechamento do jogo. Parabéns, foi um prazer ouvir as declarações, os depoimentos. Eu não sei qual é a nova, se pudesse cada um se identificar. Suzana Esmento, jornalista. Eu trabalhei na Calda Júnior durante longuíssimos anos. Depois que eu passei para outra atividade profissional, que é assessoria de imprensa e assessoria de projetos, e a editoria de projetos corporativos, eu tive uma experiência que eu acho que foi, assim, transcende um pouco tudo que vocês colocaram, no sentido seguinte: a generosidade do Moacir, ela não se aplicava apenas a um veículo poderoso e de expressão coletiva e de conhecimento como a Zero Hora. Qualquer demanda ao Moacir era atendida dentro dessa brevidade, com essa qualidade. De um veículo importante, de uma revista, de uma ONG, acho que de boletim de colégio, de qualquer coisa que fosse demandada, ele responderia sim.
Ele não se negava a nada e sempre com essa produtividade, com essa qualidade e com esse empenho, como se fosse o veículo primordial da vida dele, como se fosse essencial para ele ver o seu nome impresso naquele veículo absolutamente importante ou desimportante. Então, como ficcionista e como ser humano e como jornalista, acho que ele deixa uma marca muito forte e uma lição para os pequenos, médios e grandes que talvez não tiveram essa grandeza que ele demonstrou. Eu acho que essa também é uma contribuição fundamental do Siqueira. Parabéns, Judite, parabéns a vocês. Suzana, para comentar um pouco isso, eu acho que é importante ressaltar nessa postura do Moacir que tinha ali um projeto muito claro dele, eu acho, do que é ser um intelectual. Né? Isso tem um pouco saído de moda nos últimos tempos por uma série de motivos, até pelo próprio motivo de que há 50 anos se falava fulano é um intelectual, as pessoas, puxa, legal, hoje falar fulano é intelectual é quase uma ofensa. Mas o Moacir vinha de uma época em que isso tinha um valor, né? E tendo um valor, ainda assim, diferentes intelectuais tomam diferentes caminhos, né? Tem o intelectual que opta pela Torre de Marfim, que opta pela separação, pela distância, por criar uma aura em torno de si, de profundidade, enfim, seja lá o que for. E tem outros intelectuais que sujam a mão, porque quando a gente escreve livros, né, o livro é algo que ele tem controle, né, e que tem um tempo e que pode se maturar. A militância jornalística não tem isso. Então, trabalhar com jornal significa que a gente está se expondo a ter julgamentos que não tiveram muito tempo para maturar, a ter que brigar com o relógio porque tem que entregar o texto, e isso expõe o intelectual, né? Isso coloca ele muito mais vulnerável à opinião pública e muito mais vulnerável à sua própria obra literária. Uma coisa é a gente julgar a obra literária de um escritor que a gente não conhece, né? Lá, dá um exemplo do mais recluso que existe no Brasil, que é o Dalton Trevisan. Né? Uma coisa é ter uma relação com esse escritor que lança os livros e ninguém ouve, ele não é entrevistado, ele não é fotografado, a gente não sabe como é que é a vida dele. Outra coisa é um escritor que está lá em temas às vezes espinhosos, como a política, que expõe as pessoas, e no texto diário, e não se furtando a esse papel grandioso, não só nisso, né, de não se expor, mas também de ser essa pessoa que quer estar presente, que quer ir na feira do livro, de Cacimbinhas, porque ele sabe que é importante. Porque a jornada de literatura de Passo Fundo, quando começou, ela era só mais um evento de literatura no meio do Rio Grande do Sul, mas alguns escritores, e o Moacir entre eles, perceberam que aquilo era importante, que aquilo trabalhava com professores, o professor é que multiplica a leitura, e disseram, não, eu vou usar a minha força para reforçar esse evento. Então, assim como a jornada cresceu, com o apoio desses escritores, quantos outros eventos, né, no interior ele não foi com essa disposição, com a disposição do intelectual que não se contenta e que conhece seu papel social. Exatamente. E eu acho que isso é um projeto dele muito claro, muito definido, que a gente consegue agora, com a distância do tempo, olhar para o trabalho dele e ver isso, né, e admirar e torcer para que sirva de exemplo para outras pessoas, para outras gerações também, para que se percebam que essa função tem esse caráter também, como seria bom que tivesse outras pessoas também. Fazer uma adendo que Cacimbinhas, quando a Cláudia fala, não é a figura de linguagem, era Cacimbinhas mesmo, porque ele ia para esses lugares remotos do interior do estado, estrada ruim, viajando em carro de prefeitura, que às vezes mandava buscar, né, ia sem se preocupar se quantos livros vai vender lá, nunca, me parece, pelo que eu conversava com ele, nunca se preocupou com isso.
Ah, mas eu vou viajar daqui até Jaguarão e lá quantos livros não era um convite para uma feira do livro em Jaguarão, ele ia. E depois, não sei, acho que na estrada devia escrever na volta para dar conta de... Rosane, só queria fazer mais um acréscimo. Tu escrevia jornalista, tu escrevia frequentador da redação, porque a gente sempre tem a imagem do cronista que escrevia. Mas o escritor fazia mais do que isso. Ele escrevia textos até anônimos. Porque nós que escrevemos editoriais, o editorial é a opinião da empresa, é um texto que não é assinado. E o escritor frequentava muito a nossa sala, a sala dos editorialistas, e sempre quando ele ia lá, ele perguntava: vocês querem que eu faça alguma coisa? Tem algum texto para fazer? E eu, com alguma frequência, pedia para ele, dizia: olha, nós temos um editorial que vai falar alguma coisa da área médica, ou nem isso, qualquer assunto ele dominava. E ele sentava na própria redação e fazia um editorial com uma rapidez impressionante. Nos ajudava bastante, porque era um editorial qualificado, uma pessoa que tem cultura, que tem conhecimento, e que acrescentava bastante, e que conhecia o pensamento da empresa. Então, editoriais de 0 hora escritos pelo Moacir Scliar. As pessoas liam e nem sabiam, porque ali por trás tinha um escritor consagrado. Uma grife. Uma grife, como escritor. Não tem nem como botar na exposição, porque nem tu te lembra mais fazer. Não, esse ficou fora da exposição, mas ficou fora até do conhecimento do público. Tem um colega lá que faz uma. Boa noite a todos e obrigado por poder participar desse evento. Meu nome é Júlio Sotica, sou colega dessa turma da mesa, ex-colega da turma da mesa aqui por vários anos, e talvez uma das fotos que eu não vi exposição ainda, vou aproveitar mais tarde, mas talvez uma das fotos que poderia fazer parte da exposição não tem a ver com nenhum dos assuntos que foram comentados aqui, e é um pouco sui generis. Eu, em 2000 e pouco, eu saí do processo jornalístico normal e fui pedido numa revista da Federação Gaúcha de Futebol, chamada Futebol RS. E numa revista sempre tivemos tanta penetração, nome e tal, e uma das sessões que eu criei lá, para chamar um pouco a atenção, era de pessoas mais conhecidas, famosas, chamada Meu Time do Coração. E entre várias escolhas, a maioria sempre era ou era Grêmio, ou era Inter, ou alguém do interior, escolares da Bagé e tal. O público, inclusive, participou dessa sessão. E eu disse: olha, tem um outro famoso aí que torce para um time diferente. Era o Moacir, que era cruzeirista. E eu consegui contato, falei com eles, disposto com maior disponibilidade, sabe, a participar. Então, acessando assim na página aí, para aparecer a pessoa com a sua reportagem normal, no seu local. Meu Time do Coração aí virava a página e aparecia com a camiseta. Então, essa foto, né, no Moacir com a camisa do Cruzeiro, provavelmente pouca gente conhece, né, porque a questão de uma circulação é fantástica, mas demonstra assim, a disponibilidade dele e essa também, digamos assim, a atração que ele tinha pelo futebol. Ele era um dos raros cruzeiristas, digamos, na época, né, o Cruzeiro não tinha grande torcida, e manifestava interesse até em participar mais ativamente do clube, e somente na área esportiva ele não tenha dado uma contribuição um pouco mais expressiva. Certamente ele teria escrito muito bem. Júlio foi meu repórter, repórter esportivo, um grande repórter. O Scliar escreveu um livro sobre o Cruzeiro, chamado A Colina dos Suspiros, que era uma alusão à Colina da Melancólica, que era o estádio antigo do Cruzeiro, onde é o cemitério hoje lá. Então ele escreveu esse livro, um pequeno livreto que eu até tenho em casa, sobre o clube do coração dele, claro, fazendo um romance em cima da história. Mas ele fez essa homenagem para o Cruzeiro. E, Júlio, se você que não visitou ainda a exposição, eu recomendo que realmente visite a exposição com bastante tempo, e aqueles que não fizeram ainda, que façam, que visitem com bastante tempo a exposição, e nós fizemos hoje, durante 2 horas aqui, e no final da exposição tem um quiz, né? tem uma sessão da exposição, tem um quiz, e uma das perguntas é exatamente essa: qual é o time que o Moacir torcia, qual é o esporte que ele jogava, que é basquete e o Cruzeiro. E eu e o Jaime, mas essa é uma das perguntas, são 10 perguntas, e nós vamos fazendo não sei se é a sessão mais fácil ou a mais difícil, não, nós vamos fazendo a mais fácil.
Eram perguntas sobre tudo, né? E no final vem o resultado, né? E nós tiramos 10, nós acertamos todas. Evidentemente que a Judite nos ajudou bastante. A Judite nos ajudou bastante ao longo do processo. Eu recomendo muito que visitem a exposição com tempo, né? Leiam com atenção, que dá para conhecer muito da história do Moacir em todas as suas dimensões, inclusive na esportiva. Né? Eu desconfio que o Moacir não era cruzeirista. Eu acho que ele era colorado. Todo intelectual e comunista é colorado. Uma definição. Sabe que eu não quero fraudar a história, mas eu conversei com ele sobre isso e exprimi ele. E ele me disse, a gente pode até confirmar, não sei se ele disse, porque sabe que eu sou colorado, na sua gentileza, que ele tinha uma simpatia pelo Internacional. O Paulo Santana, quando a gente diz que é jornalista, ele é neutro, ele olha pra gente e diz assim, neutro é colorado. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais uma pergunta. Eu acho que nós podemos encerrar. Judite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem mais? Elione? Eu só queria dar um depoimento. A Elione é das nossas, viu? Bom, eu sou Elione Prestes, trabalho na Zero Hora. Há décadas que não tive convívio, infelizmente, que eles estiveram tão próximos do Moacir, mas eu tive momentos roubados, assim, junto no bar, enquanto esperava um pão de queijo e café, e conversando ali lá, eu puxava ele e tal. Dei um único abraço nele também quando ele foi, ele virou imortal, sabe? Um gancho para eu falar com ele, né? Fui lá. E ele me ajuda até hoje sem saber. Eu lembro que um dia teve uma palestra na redação, naquela época se chamava Imperdível. A gente tinha imperdíveis, alguém tinha uma experiência para compartilhar, tinha vivenciado um congresso, alguma coisa assim, e ia compartilhar com os colegas. E o Moacir chamava os colunistas, pessoas interessantes para conversar conosco. Um dia foi a vez do Moacir Esquina. E lá pelas tantas, antes que alguém fizesse a pergunta, ele já respondeu. Ele disse, você me pergunta como é que eu consigo escrever tantas colunas, tantos jornais, ao mesmo tempo e dar conta de tudo isso. E disse, eu baixo a cabeça e escrevo. Então, hoje em dia, quando eu estou meio pressionada, então, a coisa, como é que eu vou dar conta? Eu não sei, baixa a cabeça, não sofre, não pensa no que tem que fazer. Baixa a cabeça e faz. Ele me ajudou muito no meu dia a dia, agradecer a ele essa declaração tão simples, né? Do que ele conseguia fazer. É óbvio que para ele era muito menos doloroso, né? Escrever, gerar alguma coisa de qualidade do que para a gente. Nós realmente não vamos conseguir baixar a cabeça e ter uma produção no nível da dele, mas ele me ajuda muito. Muito bom. Mais uma pergunta? Lisa. Lisa Maria da Rocha Silva, leitora. Bom, a gente falou aqui que é jornalista, mas eu vou falar como leitora dos livros dele, dos textos dele, mas eu vou dizer, eu sou grata que, como era difícil na minha vida, eu peguei por acaso a mulher que perdeu a Bíblia. E conheci, assim, como toda a literatura, toda a escrita do guia, sempre foi um passeio. A gente mergulha e eu acho que não vê mais nada. Entra no livro. Eu estava lendo, de repente eu me vi as gargalhadas. Eu acho que foi há anos eu não dava gargalhadas, até porque a gente tem uma certa censura de lembrar gargalhadas, gargalhadas espontâneas. Eu me vi as gargalhadas, a ponto de o que aconteceu, mãe? Não interrompe, sabe? Então, assim, eu acho que, para mim, eu tenho maior intimidade com as coisas da literatura do Esquerdo, porque ele me fez dar gargalhada, porque leiam, é um passeio. E eu acho que a exposição traz muito isso, assim, o casamento de vocês, é um passeio realmente pela vida com toda a simplicidade. E é isso só que eu queria dizer como leitora. Eu acho que nós temos que caminhar esse encerramento. Eu queria realmente agradecer muito, gente, pelo convite, né?
todos nós estarmos aqui, né, e temos a oportunidade de convivermos um pouco mais com o Moacir em todas as suas dimensões, também na sua dimensão de jornalista. Foi realmente muito gratificante para nós, imagino, espero, né, que tenha sido para vocês também. E eu queria cumprimentar o Gervásio, né, que tem um papel muito relevante, né? A Luciana, que nos acompanhou, e a Judite, né, por ter puxado, né, essa jornada e ter deixado de pé todo esse projeto. A Judite teve a gentileza de me presentear, quando eu cheguei aqui, a edição de 3 livros capa dura do Moacir, muito bonitos, que eu vou, né, com muita alegria, estou levando para casa. E eu trouxe, para presentear a Judite, um exemplo bem concreto da capacidade, da multiplicidade, da capacidade de produção do Moacir, que foi um livro que a nossa família encomendou ao Moacir, que é um livro que retrata a história do meu pai, e que foi o Moacir que escreveu para vocês, a Judite tinha, e nós entregamos um presente para a Judite nessa direção. Eu quero realmente agradecer muito a presença de cada um de vocês, foi muito agradável para todos nós. Aqueles que não visitaram a exposição, não deixem de fazer, e vamos ver se a gente se reencontra em outros momentos muito agradáveis que vai acontecer em função ao entorno dessa exposição. Muito obrigado e boa noite a todos.